Estamos ao vivo e boa noite a todos! Eu sou Daniele Alves e essa que está aqui atrás de mim é minha mãe, Ivanilda. Dá um oi aqui, boa noite Ivanilda. A todos. Minha mãe hoje é uma convidada que iria apresentar aqui a live, porém a gente tem mais convidados hoje nos bastidores da DAS Assessoria que irão assistir conosco essa live ao vivo e presencialmente. Hoje nós temos uma plateia aqui na DAS Assessoria de mulheres que também fazem parte da nossa história. Já já vou mostrar um pouquinho delas para vocês, mas eu quero que vocês conheçam aí a matriarca Ivanilda, que é a minha mãezinha, e hoje ela nos deu o ar da graça, era ela que eu estava aguardando aí para poder fazer essa live, por isso que eu não fiz na última terça-feira. E vocês como estão? Eu espero que estejam bem. Agora quer dar uma descansadinha? Quer mandar um oi pra galera? Boa noite a todos que estão nos assistindo, tá? Que Deus abençoe. Isso aí, gente. Eu já agradeço a todos os nossos ouvintes que estão aí conosco assistindo a live da DAS Assessoria, onde eu vou contar um pouquinho da história. Mas antes eu quero mostrar para vocês as nossas outras convidadas que estão participando ao vivo e presencialmente aqui da live. Vamos lá. Dá um oi aí, Camila, a Jennifer. Olha que gatonas essas mulheres, hein? E a minha mãe tá lá. Gente, mulheres que eu amo. Essas mulheres aí representam muito para mim. E hoje eu vou iniciar, contando um pouquinho da minha trajetória profissional. Não vou alongar muito, porque o intuito não é eu contar detalhadamente tudo, mas é contar para vocês terem mais ou menos uma ideia de tudo que eu passei na minha carreira profissional até chegar a DAS Assessoria. Como sabem, hoje é o último episódio. É o 10º episódio e não teremos mais o quadro História Empreendedora. Eu quero agradecer a todos os convidados que prestaram e nos emprestaram o seu tempo para poder fazer parte desse projeto bacana que tem ajudado pessoas, e a gente tem compartilhado as histórias dos empresários que estão por detrás das empresas. E hoje surgiu essa vaga, eu consegui encaixar o da DAS Assessoria, que eu iria falar em outro momento, mas surgiu essa oportunidade, então a gente fecha com o 10º episódio falando sobre a história da DAS Assessoria e a minha história, porque muitas pessoas ficaram curiosas, Então conta um pouco da sua história, Daniele, e eu vou contar para vocês. Para quem não me conhece nada sobre mim, eu sou Daniele Alves. Hoje eu sou contadora, Mas há um tempo atrás, há mais ou menos 15 anos atrás, hoje eu tenho 28 anos de idade, há 15 anos atrás eu não sabia nem que existia essa profissão na Terra. Eu vim de uma cidade muito humilde, lá em Capoeiras, Pernambuco. E a gente não tinha, eu não tinha muita informação, até porque eu era bem pequena na época. E nós tivemos a oportunidade de vir para São Paulo e de repente, na idade aí de uns, se eu não me engano, 11 anos, já me deu o desejo de trabalhar para conseguir comprar as minhas coisinhas em casa, Muito obrigada, pessoal que está entrando aí, Luci. Fiquem aí até o final e interagem, façam perguntas, vão enviando, compartilhando para as pessoas. Eu tenho prazer em responder as dúvidas a respeito de empreendedorismo ou até a respeito da minha carreira profissional mesmo, tá bom? Então, se vocês quiserem, podem ir aí enviando perguntas e eu vou responder durante a live, sem problemas algum. Bom, quando eu tive essa faixa etária, eu tive o desejo de trabalhar e eu não sabia do que. O meu desejo, acho que como de todas as crianças, era ser veterinária, mas a minha condição, a condição dos meus pais era impossível, porque uma graduação de veterinária, medicina veterinária é muito cara.
Então eu já descartava essa hipótese devido ao custo que estava totalmente fora as nossas condições ali. O meu pai é autônomo, profissional autônomo, né? Trabalhava na ramo da construção, a minha mãe costureira, então a gente assim tinha algumas limitações, né? E por isso, sim, Marco, um prazer, hein, meu querido? Muito obrigado por você estar aqui na live hoje. Continua até o final, hein? Continue até o fim e façam perguntas aí pra gente. Meu colega do mestrado, isso mesmo. E eu vou falar até onde, né, eu cheguei, que foi nessa parte do mestrado também. Bom, enfim, gente, olha só como as coisas são, né? As coisas são de Deus, de fato. Eu me recordo que um dia eu estava no centro de Itapevi, já morando na cidade de Itapevi, eu tinha uma faixa de uns 13 anos. E eu com esse desejo de trabalhar, porque eu queria comprar as minhas coisinhas, né, conquistar os meus sonhos, eu parei na porta de uma empresa ali e falei, nossa, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. Pense, eu nem sabia do que era aquela empresa. E as coisas foram tomando proporção, Deus... a minha história empreendedora é Deus, na verdade, muito Deus, e assim, existe a nossa força de vontade, né, que é ir adiante, mas foi a mão de Deus pura, aí vocês vão ver por quê. Quando eu tive uns 14 anos, eu conheci aí um jovem que ele foi uma pessoa responsável por eu poder iniciar minha carreira, minha jornada de trabalho. Ele me passou os passos que ele andou para que ele pudesse entrar no primeiro emprego. E eu fiz um curso de menor aprendiz no Camp Pinheiros. Ali, antes disso, eu já vendia algumas coisinhas assim na porta de casa, bala, né? Essas coisas que a gente sempre tem o desejo de ter um dinheirinho e vai metendo a cara e as coisas vão fluindo. Mas um trabalho mesmo, quando eu iniciei foi através do Camp, eu me recordo, e não tinha vaga para mim trabalhar estudar em Osasco. Eu fui estudar no Jabaquara, lá na região de São Paulo, bem na extremidade, perto quando a gente vai descer para a praia, acho que o pessoal já deve ter noção, né? Pega os ônibus lá. E eu saía de Itapevi de manhã, em torno de 5 horas da manhã, e chegava lá no curso 7, 8 horas, que a gente precisava manter um ritmo muito bacana. Eu aprendi ali a ter disciplina, a ter tudo que a gente precisa ter para o primeiro emprego. Dessa forma, eu consegui Deus abriu as portas de emprego para mim. Eu fui uma das primeiras alunas ali a conseguir o trabalho, e eu já iniciei minha carreira numa multinacional, que é a Henkel Loctite, uma das empresas maiores que existe na região de Itapevi, na minha cidade. Meus professores me indicaram e eu tive a graça e a oportunidade de já iniciar a minha jornada de trabalho nessa empresa. É uma empresa muito grande e promissora, então eu tive acesso a áreas que eu nunca imaginei que tivesse, que são áreas do departamento contábil e fiscal, financeiro. Então eu comecei a entender um pouco mais desse mundo, e como eu estava ali na faixa de iniciar a faculdade, aos 16 anos, né, eu já estava trabalhando, no próximo ano eu teria que escolher a universidade, o curso que eu iria fazer. E eu fui e ingressei nesse meio. A maioria das pessoas que trabalhavam comigo ali eram contadores, né, bacharel em ciências contábeis, então eu me matriculei na graduação de Ciências Contábeis e fui galgando a carreira nessa área. Então eu já trabalhava na área e iniciei a faculdade na área. E foi aí que eu conheci a área contábil, porque então eu não sabia muito bem o que se fazia um contador, quais eram as suas obrigações. Até então, pessoal, nada de empreendedorismo aí, né? Somente uma questão de captar profissional, afinar as ferramentas, né? Eu consegui a experiência na área, não tem muito empreendedorismo nisso. Só para vocês entenderem onde que eu cheguei, de que forma, né, que surgiu isso. Então, quando eu tive essa oportunidade de iniciar
o curso de Ciências Contábeis, iniciar, eu já estava atuando em um escritório de contabilidade também, específico em contabilidade, que era o escritório Ramos e Ribeiro em Carapicuíba. Foi um dos escritórios que me abriu a porta e com ele eu conseguia pagar a universidade, porque o salário de menor aprendiz na época não era compatível com a faculdade, então precisei me sair da Henkel, né, para poder entrar nesse escritório que eu já teria condições de custear a faculdade. No meu terceiro emprego, já na faculdade, foi indicação, um colega me indicou para um escritório e quando eu fui fazer a entrevista, pasme, olha o poder que tem o desejo de uma criança e também eu creio que a mão de Deus. Pasme, era o escritório que eu tinha falado no meu coração e parado na frente dele quando criança, falado que eu queria trabalhar ali. E é o escritório de contabilidade da Contabilize. Se vocês estiverem assistindo aí, então saibam que vocês também fazem parte da minha história e Deus abriu a porta para mim nesse escritório. Eu, com menor de idade ainda, se eu não me engano, eu tinha 17 anos ainda, e Deus já tinha permitido de eu atuar nesse escritório que é a Contabilize. Então aí vocês vejam que as coisas, a gente tem missão também no empreendedorismo, não acontecem só em oportunidades de abertura de negócio para ganhar dinheiro. No meu caso, eu tive essa missão, né? A missão de ser contadora. Foi uma escolha de Deus na minha vida, porque eu nem sabia que existia essa profissão, mas Deus me guiou até eu conseguir chegar nela e foi abrindo as portas para mim. E eu cheguei na Contabilize, ali foi uma escola, né? Eu aprendi bastante e muito bom para mim, é promissor. E assim eu fui galgando e trabalhando em outras empresas. Deus permitiu que eu tive a oportunidade de trabalhar também em grandes outras empresas, sendo até responsável pelos departamentos, né? Eu trabalhei dentro da Drogaria Onofre, não sei se vocês conhecem, né? São outras até que me fugiu um pouco da cabeça agora. Mas cada área, cada empresa que eu atuava, eu via a mão de Deus comigo ali. Eu via que o Senhor Deus me destacava e eu tinha boas recomendações. E isso foi me dando força para eu enxergar o que Deus tinha colocado dentro de mim. Porque eu até então não entendia como que uma moça que vem lá do mato, né? Como um sítio que eu morava é sítio Lagoa do Mato, então literalmente vem do mato, né? Conseguia saber e ter conhecimento de certas coisas, se destacar ali é Deus. É claro que é. Vai falar 100% do meu esforço? Não, o Senhor Deus capacita e Deus tinha me capacitado para poder me destacar. E isso foi me dando força para eu entender que aonde eu estivesse, eu conseguiria dar conta do serviço, eu iria me destacar, porque esforço, força de vontade tem também e a mão de Deus abençoando. E eu fui traçar a minha meta, eu falei, eu só vou trabalhar em empresas até eu acabar minha faculdade. Para quem sabe, o contador precisa passar no exame de suficiência, que ele é chamado CRC. Então, a minha meta era, quando eu finalizar a faculdade, eu passar no CRC, eu vou abrir o meu próprio escritório. Eu já tinha isso em mente. Pela segurança que eu tive atuando em várias empresas, grandes ou pequenas, e conseguindo o destaque que eu precisava para me passar essa firmeza e segurança. Enfim, quando eu estava no último ano da faculdade, eu prestei o exame de suficiência e eu fui suficiente, passei, já tinha a aprovação pelo nosso Conselho Federal antes de concluir a faculdade. Finalizou a faculdade, no fim do ano eu já tinha em mente aonde eu iria abrir o escritório e assim eu fui abrir o escritório. Aí começa já a minha jornada empreendedora, tá?
Para vocês entenderem, o meu perfil de empreendedorismo é isso, eu preciso de uma certa confiança, e eu tinha a confiança porque eu já tinha o conhecimento na área que eu estava atuando, e eu sabia que eu iria dar conta daquilo que eu estava disposta a poder pegar com a minha mão, a responsabilidade que eu tenho diante dos clientes. Então foi dessa forma. No fim de 2014, eu já tinha o local para abrir o escritório, já estava tudo perfeito. Abri, né, avisei as empresas que eu estava atuando como CLT, que eu teria até esse certo tempo, porque o meu propósito, a minha meta era abrir o meu próprio escritório. Em 2015 eu abri o escritório oficialmente, já com o CRC, com todas as aprovações necessárias, e eu comecei a minha jornada empreendedora aí. Não foi fácil, porque vocês veem, né? Então sempre Deus em primeiro lugar e eu. Não tive sócio, não tenho até o dia de hoje. Não tive parcerias assim que eu posso falar, foram parcerias que me sustentaram de alguma forma, não. Sempre foi Deus e eu, e quem Deus determinava ali por algum momento ajudar a pôr a mão para conseguir me estabelecer, me ajudar naqueles momentos de dificuldade, porque quem sabe que a empreender no Brasil não é fácil, e quando você é jovem, porque eu tinha 21 anos na época, e mulher também ainda um pouco mais difícil, mas graças ao bom Deus, eu iniciei e até o dia de hoje eu estou aqui na frente da DAS Assessoria. Cada ano para mim foi um ano de inovar, não teve como não ser, porque eu abri em 2015, num ápice de uma crise, que era o governo até da Dilma Rousseff, para quem sabe, né, que vai se recordar aí, as empresas que eu peguei como clientes, algumas faliram, e isso me deixava muito insegura assim, em relação à economia. A gente não controla a economia, não tem como controlar. Porém, eu via que algumas outras empresas não fechavam, e aí eu comecei a criar parâmetros e entrou o empreendedorismo para... Voltou? Já voltou. Gente, não é vergonhoso falar que tem dificuldade. Vergonhoso é a gente estar errando e não enxergar a falha. Então eu tenho como falar com os clientes abertamente de uma forma que seja natural. Vejam assim, hoje eu sou contadora, eu sou uma responsável técnica, é como uma médica, né? A profissão que Deus me deu, que era para cuidar o meu desejo era cuidar de bicho, de animais, mas Deus me colocou para cuidar de negócios, de empresas. Então, você está falando com o profissional, pode me passar a sua dor, a sua insegurança, que a gente vai trabalhar em cima disso. Então, foi dessa forma que eu consegui conversar com os clientes e a gente buscar soluções para eles conduzirem o negócio deles. E outra coisa que tem visibilidade, eu consigo enxergar, porque a gente faz a contabilidade, né? Eu consigo enxergar se o cliente está com um grande número de inadimplência de clientes, eu consigo enxergar se ele começou a comprar menos demanda de estoque de mercadorias, porque... E eu vou chamando isso, porque os funcionários estão faltando, porque está tendo rotatividade de funcionários, isso a contabilidade enxerga. Então são indicadores que, dependendo da frequência, a gente chama de alerta, que a gente chama os nossos clientes para conversar com a gente, para poder prepará-los numa possível situação como essa que a gente está enfrentando no dia de hoje, onde a economia parou por um tempo, né? Um pouco, não total, mas parou. E as empresas que não estavam preparadas, não tinham um profissional para conseguir orientá-los. A gente sabe que nós, graças a Deus, a gente viu aqui no nosso História Empreendedor, tem a Luciana, tem bons profissionais que estão dispostos a ajudar, a dar a mão ao outro, mas não são todos que têm essa missão. Assim como a maioria dos outros profissionais também, né? A gente não está aqui
para categorizar o que é ruim e o que é bom. Eu estou falando para vocês a minha história empreendedora, o que eu fiz para inovar, o que Deus me guiou para inovar. Teve um certo período nessa minha trajetória que eu precisei trabalhar dentro de clientes, né? Um deles, que é um dos clientes que eu gosto muito, que até o dia de hoje, nossos clientes, é a Redex Telecomunicações. Um beijo para vocês, que me abriram as portas e eu atuei bastante tempo dentro deles, atendendo, sendo responsável por um departamento único, que é o departamento fiscal de lá. O Senhor Deus me capacitou para isso, me deu essa direção e assim também, atuando dessa forma, eu consegui já abrir mais oportunidade de atender outros clientes nessa mesma forma de atendimento, que era cuidar de um departamento único dentro da empresa, ser a responsável técnica pela empresa. Então foram surgindo várias portas e em meio disso eu também já entrei na parte de perita contábil judicial e fui avançando e empreendendo a cada ano. Gente, é bastante mudanças que vem ocorrendo. Isso na DAS Assessoria nem tudo eu consigo expressar ainda, porque são coisas que a gente estuda, pede a direção de Deus para poder falar. Mas o Senhor Deus sustentou. O ano que vem a gente entra fazendo 7 anos de história na DAS Assessoria. Eu não cuido mais somente da DAS Assessoria, a gente tem outros negócios que Deus tem permitido entrar, né? A DAS Assessoria é uma coisa que eu amo cuidar, amo dos meus clientes, todos que Deus tem permitido de estar dentro do nosso estabelecimento, são clientes abençoados que foi Deus que colocou no meu caminho. Então, a minha história empreendedora é isso, inovar, criar novas fontes de atendimento ao cliente, criar maneiras de atender perfeitamente o cliente com maestria, porém toda a direção de plano de negócio, de quem vai entrar comigo para trabalhar, de parcerias, é Deus quem dá a guia, não sou eu. Jamais eu tenho essa capacidade, tudo é a mão de Deus. E não somente essas outras partes, também a mim quem capacitou foi Deus. Então a gente dá a glória a quem merece glória, certo? Pode ser que pareça assim meio clichê, falar, a Daniele, ela fala isso por causa da crença dela. Não, gente, jamais. É só vocês analisarem, não é uma coisa comum uma mulher que vem de uma região assim que a gente não que seja uma região de pessoas leigas, não, são pessoas inteligentes, porém na minha época a gente não tinha acesso à internet quando era criança, então a probabilidade de eu sair de São Paulo, sair de lá da minha terra, vir para São Paulo, conseguir empreender aqui e se manter era muito baixa. Então é lógico que vocês já enxergam a mão de Deus nisso, né? Claro que tem a mão de Deus. Por isso, gente, não posso citar a minha carreira, né, como a força do meu braço. Eu seria muito ingrata por isso, tá? E me perdoem se eu pareço repetitivo em falar que foi Deus, mas é porque de fato é. Enfim, hoje nós, né, temos grandes projetos para a DAS, mas como eu disse, são projetos que, se for da vontade de Deus, vai dar certo, todo o plano de negócio dá certo. E eu tenho essa missão de vida, cuidar das empresas, por isso que a gente traz histórias empreendedoras para vocês que querem abrir o seu negócio, para vocês que precisam de um auxílio, uma direção, mas às vezes não encontram uma saída, não encontram um profissional que possa te ajudar. Então Deus sempre está guiando para a gente ter acesso a essas empresas, para elas chegarem até a nós ou nós chegarmos até a elas. Por isso que o Senhor permitiu da gente criar esse quadro, que é a História Empreendedora, aonde vocês viram várias histórias dos empresários que começaram do zero, assim como eu comecei do zero, né? Não tinha nem noção do que era ser contador e hoje
também, além disso tudo que eu falei, de ser perita, de atuar dentro dos departamentos das empresas, vocês vão encontrar a DAS Assessoria em diversos segmentos. Segue a página lá da DAS Assessoria que vocês vão ver a qualidade e quantidade de produtos que a gente oferece, produtos e serviços que a gente oferece aos nossos clientes, né? Além disso, para afinar mais a minha ferramenta e conseguir agregar ainda mais valor aos nossos trabalhos e aos nossos clientes que eles merecem, esse ano eu ingressei ao mestrado, então eu sou mestrando em contabilidade tributária, que tem aqui o nosso amigo que está comigo aí do mestrado. E é isso, gente, não é fácil. Se eu falar para vocês que foi fácil, não foi. Teve momentos que tem ofertas mais promissoras, claro que tem. Não que as pessoas enxerguem em mim que eu seja muito boa, né? Mas tem outras ofertas que as pessoas oferecem para a gente assumir uma certa demanda, um certo trabalho. Porém, o Senhor Deus não permitiu de eu conseguir conduzir as duas coisas, né? Às vezes a gente consegue por um tempo para ajudar a outra parte, mas enfim, o foco sempre continua sendo a DAS Assessoria, e tudo que eu crio é em torno dos nossos serviços, para entender a necessidade do nosso cliente, para vocês terem ideia. Aí, o ano passado, quando iniciou a pandemia, quando a gente precisou, a maioria dos clientes precisaram fechar suas portas, não tinha uma saída, o que foi feito? Eu consegui, eu mesmo, fazer um laboratório experimental e iniciei com vendas online. Eu sem experiência, porque a minha vida toda profissional eu só atuava com serviços. Então o que eu fiz? Iniciei um projeto piloto de vendas e-commerce para me ganhar experiência prática para poder auxiliar os clientes em migrar a loja física deles para o e-commerce. E deu muito certo, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Já pensou se eu, por conta de ter dado certo, ter um rendimento ali que eu considero muito bacana, eu tivesse, abandonado a DAS ou largado os meus clientes? Não, o intuito era agregar mais conhecimento no negócio dos nossos clientes. Então, com essa bagagem que eu tive, do experimento que a gente fez, eu pude entender a dor do cliente, a necessidade. Eu tive a dor de ver os preços absurdamente altos do dia para a noite, da matéria-prima, do papelão, que afetava a embalagem, e isso mexia no custo da mercadoria, e eu precisava ter uma margem de lucro, mas eu já havia vendido o produto, não tinha estoque. Então toda a dor do cliente eu senti para eu poder ajudar eles. E como a gente fala que ajuda as empresas, eu preciso passar pelas dores deles para conseguir enxergar e buscar uma solução, né? Então, para vocês entenderem aí o que eu enxergo como empreendedorismo também, que é o que me mantém hoje no mercado, sendo um diferencial, graças a Deus, as empresas e as pessoas que conversam comigo, né? Porque eu que sou a responsável, eu que tenho a marca da DAS, é a minha cara. Alguém tem que ser a cara, né? Então sou eu que estou à frente. Mas as pessoas conversam diretamente comigo, mas não seria possível eu conduzir a DAS até hoje se não fossem os parceiros que a gente tem, se não fossem as pessoas que nos auxiliam, né? Então Deus abençoe a cada um de vocês, que em algum momento da vida, ou principalmente agora, né, as meninas que auxiliam, que nos ajudam, se não fosse você, a gente não conseguiria nos manter aqui à frente da DAS. Então as pessoas que conversam comigo, eles conseguem enxergar tudo isso que eu estou falando, e a gente prova isso quando é contratado no serviço, a gente entrega o resultado que era almejado, sempre com a guia de Deus, porque os nossos clientes, eles são sempre clientes que Deus põe no nosso caminho, né? A gente tem plano de crescer, de expandir, sim, mas em tudo
a gente busca a guia de Deus. Bom, eu espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas. Ninguém me mandou perguntas, não falaram comigo ainda. Se tiverem perguntas, me falem. Eu falei bem rápido, né? Vocês viram? Eu sou rápida em falar aqui. Na minha vez, eu falo, parece uma metralhadora. E os convidados são calminhos, né? E eu sou bem rápida. Então, se vocês têm perguntas, podem fazer perguntas. Eu respondo para vocês. Se não conseguirem entrar ao vivo agora, façam perguntas mais tarde. E quem sabe depois eu entro e faço um Reels, né? Eu não sei falar o nome certo. Respondendo algumas perguntas. Escrevam aí. Quem tiver perguntas, dúvida. Daniele, quantos anos você tem? Qual foi a sua maior dificuldade? Se eu já aprendi em educação, não empreendo. Não, já tive projetos disso. Nós já atuamos aqui, né, na sede da DAS com projetos aonde a gente visa, o projeto um grupo de jovens, né? A gente teve uma grade de ensino e eu era uma das mentoras, uma das professoras, das instrutoras da área de departamento fiscal. Mas foi um projeto social, tá? Não foi algo que a gente recebeu alguma bonificação, né? Eu penso que você fala em termos de ser monetizado, né? Então, não, ainda não empreendo nessa área, embora o pessoal que assessora aqui até no nosso marketing, eles deram essas ideias, né? Pra gente lançar alguns cursos, mas eu ainda não consegui tirar isso do projeto, nem do papel. Ficou por isso mesmo, por enquanto não, tá? A gente não empreende. Jennifer, qual a maior dificuldade durante a carreira? Sem dúvidas, a maior dificuldade que eu tive na minha carreira é a falta de, como eu posso falar, não é credibilidade. As pessoas julgam a gente muito pela aparência, né? Quando vê uma jovem, caiu. Pessoal, estão me ouvindo? Manda um joinha. Caiu? Ué, pra mim tá ok. Não, mas se caiu. Agora caiu. Voltou? Agora caiu pra mim. Ué, caiu? Vocês estão me ouvindo? Ih, Deus, caiu. Ixi. Caiu, tá caído mesmo, Daniel. Agora chegou a você. Caiu. Caiu. Ixi, logo na minha cai, tá vendo? Voltou? Voltou, Marcos? Não estou. Tá ok pra vocês? Vocês estão me vendo? Eu não estou vendo mais. Eu vou iniciar novamente, ok? Já que... Só um minuto.